Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. A partir de junho de 2021, vamos nos preparar para fazer novas releituras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. No encontro de hoje, vamos continuar a atividade da videoaula 34, com desenho simplificado de uma árvore a partir do cone, como vocês estão vendo, através de um eixo com uma linha em pé e uma linha deitada na horizontal para encaixar um triângulo e depois criar um arco embaixo do triângulo para se transformar num cone. E a partir dessa estrutura principal, vamos colocar outros triângulos como cones para fazer os galhos ao lado do cone principal. É só você colocar eixos com linhas inclinadas ao lado do cone principal e depois encaixar linhas inclinadas para fazer o triângulo. E na sequência, vamos modificar essa estrutura para criar variações desta forma de árvore simplificada. Ao modificar o desenho do cone principal e acrescentar mais ramificações de galhos ao lado dos galhos principais. Agora vamos apagar algumas linhas do cone principal e acrescentar outras para modificar a sua estrutura. Eu posso fazer um recorte aqui, eu vou usar a borracha para mostrar. Eu vou apagar um dos lados do triângulo na parte de cima e vou criar um galho abrindo aqui, com um triângulo para o lado. Já modifiquei o cone na parte de cima. Eu preservei um lado do cone e modifiquei o outro. Agora eu vou continuar a modificar. Eu vou utilizar a régua para facilitar o desenho na vertical. Eu vou criar uma linha aqui, mais em pé, e outra linha inclinada na direção da base do cone. E vou apagar esta linha aqui, do cone. Você pode fazer a mão livre. E você também pode modificar esta lateral do cone para criar um tronco diferente. Em vez de criar apenas uma modificação com uma forma triangular com duas linhas inclinadas, você pode criar dois triângulos na metade de cima do cone e na metade de baixo. Olha só, eu posso inclinar aqui esta linha e depois juntar com o galho de cima e apagar uma parte aqui do cone. E eu estou mexendo nas linhas laterais do cone. Eu posso deixar assim ou continuar a fazer modificações. Eu posso criar um triângulo aqui, menorzinho, encostado aqui na ponta desta base. E depois outra linha aqui, mais para cima. E apagar uma parte da linha do cone, para destacar esta forma triangular, com uma abertura muito grande das suas linhas laterais em relação à ponta do triângulo. São formas bem sutis triangulares. E a partir destas formas, destes galhos, você pode criar galhos mais finos e espalhar mais as formas. Olha só, você pode criar apenas com linhas ou com triângulos mais finos do que os triângulos que você já construiu. E depois você pode ramificar, criando várias linhas que vão saindo dos galhos principais.
E quando você contornar, ou com a canetinha, ou com a caneta esferográfica, você pode engrossar algumas partes que estão finas da ramificação que você fez depois de fazer o tronco e os galhos inspirados nessa primeira forma tridimensional que eu estou mostrando aqui, ok? Agora vamos contornar. E ao lado desta árvore, vamos desenhar casas com telhados com formas de pirâmides. Para começar, vamos desenhar os telhados das casas antes de desenhar as paredes. E vamos desenhar esses telhados a partir de triângulos, com uma linha na horizontal. E depois você pode criar um eixo com uma linha na vertical e juntar as pontas das linhas na horizontal com a ponta na vertical na parte de cima, fechando a forma do triângulo. E você pode criar uma pirâmide, criando uma parte dela vista de frente e a outra parte vista de lado, ao criar uma linha inclinada a partir de uma ponta do triângulo e juntar esta linha inclinada com a ponta de cima. E agora vamos criar outro telhado um pouco mais para trás deste telhado, criando metade desta forma. A gente não vai desenhar metade do primeiro triângulo, então você pode começar pela linha na vertical. Ao criar uma linha em pé, entrando um pouco no telhado que fizemos primeiro, depois vamos criar uma linha na horizontal, criando a letra L. E na sequência é só fechar esta forma com um triângulo retângulo, criando esta mesma forma de triângulo num tamanho menor e um pouco mais para trás. E na sequência você pode apagar a parte deste triângulo que passa dentro do telhado que você fez primeiro. E depois é só repetir esta linha inclinada a partir deste ponto do triângulo. E depois é só juntar a ponta desta linha com a parte de cima do triângulo. E criamos metade deste telhado. E depois vamos fazer outro tipo de pirâmide. Ao começar com uma linha na vertical, pouco mais para o lado, e duas linhas inclinadas a partir da parte de baixo desta linha na vertical. E na sequência, podemos juntar o ponto de cima da linha na vertical com as pontas das linhas inclinadas, para criar uma pirâmide na qual vemos dois lados inclinados, a partir de linhas de bases inclinadas. E agora vamos fazer as paredes, depois de criar os telhados. Você pode criar linhas na vertical para todas as casas e embaixo dos seus triângulos. Primeiro eu crio duas linhas abaixo aqui deste primeiro triângulo maior e que você pode apagar também esta linha que passa no meio dele, deixando uma ponta do triângulo um pouco mais para fora desta parede com um formato mais quadrado ou retangular, dependendo do seu desenho. Na sequência, você pode fazer uma parede inclinada, como você fez com o telhado. Ao desenhar esta parte do telhado vista de frente e esta parte vista de lado. Esta parede você pode inclinar aqui uma linha com a mesma inclinação do telhado e depois subir uma linha na vertical. Para esta casa aqui, que fica entre a casa que está mais à frente e a casa que está mais atrás, você pode criar uma linha
na vertical do lado direito, depois outra linha aqui do lado esquerdo, que pode até coincidir com a linha desta parede ou ficar um pouco mais para o lado. Elas podem ser do mesmo tamanho. E depois você pode puxar a terceira linha um pouco mais para o lado para não coincidir com esta linha do telhado. E esta linha do meio da casa, ela pode ser um pouco mais longa e terminar um pouco mais para baixo do que essas duas linhas aqui. E depois é só juntar, criando essa mesma inclinação do telhado, ó. Você desce, encosta a régua nesta linha, escorrega um pouco para baixo e você cria uma inclinação semelhante aqui à linha do telhado. E faça a mesma coisa do outro lado, encoste a régua aqui na linha de cima, escorregue ela no mesmo sentido aqui embaixo e crie esta linha a partir da linha do meio. E se precisar, alongue mais uma das linhas das laterais para encontrar com ela. E agora, vamos fazer as linhas desta casa com linhas na vertical. E depois, em algum ponto aqui, você pode criar uma linha paralela a essa aqui, ó, um pouco mais para baixo. E agora você pode fazer as janelas com formas retangulares a partir de duas linhas aqui na horizontal. E depois você pode subir linhas na vertical a partir destas linhas na horizontal. Você pode deixar a janela com formato retangular ou quadrado, ou você pode criar arcos na parte de cima da janela. E se quiser, você pode dividir a janela ao meio e até fazer triângulos com linhas inclinadas dentro do arco. E para esta casa, você pode criar uma porta repetindo a linha inclinada do telhado um pouco mais para baixo e depois descer duas linhas na vertical. E você pode colocar a maçaneta e, se quiser, você pode colocar até o batente da porta ao repetir as linhas da porta num tamanho maior e um pouco mais para fora dessa forma retangular. E aqui a janela é só repetir linhas inclinadas como as linhas da parte de baixo da parede e também da linha de baixo do telhado e depois colocar linhas na vertical. E se quiser, você pode dividir a janela em duas partes, ou em 4, ou até em 8, aumentando as divisões. Na sequência, você pode preencher este espaço que ficou mais vazio, criando linhas na vertical. E ao redor destas linhas, você pode fazer triângulos. E aqui na parte onde eu fiz uma linha já com caneta preta, você pode fazer um X e colocar folhas que eu vou fazer com tamanhos maiores, próximo do tronco, e tamanhos menores ao chegar na ponta da haste dessa palmeira. E no final você pode criar uma linha que vai dividir o céu do chão, que é a linha do horizonte, que você pode criar com uma linha na horizontal ou com uma linha ondulada, criando montanhas ou mais triangulares, conforme a sua preferência. E depois é só contornar com canetinha ou com caneta esferográfica. Se você for contornar com lápis colorido na cor preta, só contorne depois que você colocar outras cores no seu desenho, para não borrar as outras cores com a cor preta. Agora vamos contornar.
E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!